Muito branco, né? Portal Linha de Tiro e Ver o Fato. O Edmilson Rodrigues será entrevistado. Olá, boa noite. O portal Ver o Fato inicia hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belém. E o nosso primeiro entrevistado é o deputado federal Edmilson Rodrigues, que, além de político, é geógrafo, urbanista e já esteve sentado na cadeira de prefeito por 2 mandatos. E agora, novamente, tenta chegar à Prefeitura de Belém. Ele será entrevistado pelos jornalistas Val André Mutran, Elson Monteiro e com perguntas também do jornalista Francisco Civil. Eu quero primeiramente dar boa noite ao deputado Edmilson Rodrigues. Poxa, boa noite, Carlos. Muito obrigado aí pela oportunidade de dialogar. É um prazer sempre grande, sabe, do respeito que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua história, e a oportunidade de ser entrevistado pelo Val, que me conhece, que acompanha o nosso trabalho na Câmara, né? Mas nunca tivemos essa oportunidade de dialogar. Então, para mim, vai ser uma honra grande. E o Francisco Cidu e Elson, 2 companheirões, 2 sábios, né? E ganhei de presente o livro do Elson recentemente, a História da Maçonaria, e dei uma folheada, leitura rápida, e realmente um trabalho espetacular, né? E o Cidu é essa cabeça brilhante, né? Grande jornalista, humanista. Perfeito. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que a entrevista com os pré-candidatos, ela tem uma regra que é a seguinte: os entrevistadores têm 1 minuto para fazer a pergunta e os entrevistados têm 3 minutos para fazer a resposta. Assim, nós conseguiríamos imprimir uma dinâmica à entrevista, porque virão uma série de perguntas sobre temas relevantes de interesse da população de Belém. Então, eu quero iniciar perguntando para o deputado Edmilson Rodrigues. Deputado, o senhor quer ser novamente prefeito de Belém, mas o que o impulsionou a tentar novamente sentar na cadeira de prefeito? O senhor pretende aprimorar os acertos que o senhor teve nas suas 2 gestões, ou o senhor, reconhecendo erros, pretende corrigir esses erros com uma nova oportunidade a ser oferecida pela população? Carlos, as 2 coisas. Eu tenho a honra de ter governado, sair com 82% de aprovação por institutos sobre os quais não se tem influência nenhuma pessoal, né? E a oportunidade de governar me deu também 56 prêmios. Se você entrar agora no site do prêmio da ONU, do Habitat, que é o braço da ONU para a questão do urbanismo, o prêmio do MAI, eu tive o privilégio de estar entre as 10 melhores práticas do mundo em 2010, como entre as 40 melhores, entre as 100 melhores, com projetos como Aterro Sanitário do Aurá, Tucunduba e outros projetos sociais importantes. Então, tive muitos acertos. Belém é uma cidade difícil e houve erros também. Então, com a experiência que eu tenho, depois de ser prefeito, fui a São Paulo, fiquei 5 anos dedicados ao estudo doutoral, defendi uma tese aprovada com excelente, com louvor, que foi publicada pela editora Fórum de Minas Gerais, e essa oportunidade de estudar, aliada à experiência concreta, digamos, de ter administrado uma metrópole pobre, mas uma metrópole linda, assim, que precisa ser bem cuidada, naturalmente me permite hoje, com a maturidade que eu tenho e com a capacidade de diálogo que eu fui desenvolvendo além do que eu já vinha exercitando, hoje eu sou um deputado e não há autoridade no Pará que não reconheça a contribuição que eu dou para as lutas sociais, na questão orçamentária, seja para o governo do Estado. 247 milhões de emendas de bancada, com um papel importante meu para garantir ano passado e este ano. Viabilizar a construção de hospital, em segurança, em educação do tempo integral. Você sabe, a Prefeitura de Belém, eu concorri com o Zenaldo.
né? Tenho diferenças. No entanto, ele reinaugurou o pronto-socorro do Guamá, que eu inaugurei em 2001, e quase 10 milhões, cara. Você pode entrar no sistema da Câmara, 9 milhões 700 mil foram recursos meus, individuais, de emenda ao orçamento individual. Não importa que ele é do PSDB, não importa se eu gosto politicamente, se eu divido dele. É a saúde do povo de Belém. E ele não disse que eu dei esse dinheiro. Ele não divulgou, mas não importa isso, porque eu faço aquilo que a minha consciência manda. Então, com essa capacidade de diálogo, o respeito que eu tenho por todos os meus colegas deputados, seja ele do PSDB ou do DEM, eu posso dizer que eu sou amigo do Hélio do DEM, como sou amigo do Celso Sabino, como sou amigo do Nilson Pinto, e de todos os demais, de todos os partidos. Então, com deputados de todos os partidos do país inteiro, eu tenho uma relação muito boa, de modo que eu acho que eu estou credenciado para ir atrás dos recursos e realizar os sonhos de ver uma Belém realmente mais moderna, mais desenvolvida. Ok. Eu tenho o nosso colega lá de Brasília, a nossa luneta jornalística, Val André Mutran, que tem uma pergunta a fazer ao deputado Edmilson Rodrigues. Val. Deputado Edmilson, a minha responsabilidade aqui nessa entrevista que o senhor gentilmente aceitou nos conceder, ela aumenta à medida que eu sou o único jornalista hoje credenciado para cobrir plenário do Senado e da Câmara do Congresso Nacional. Então, a minha responsabilidade aumenta muito e acompanho de muito perto, mais do que o senhor imagina, o seu trabalho, e dou publicidade a ele na agência Carajás, que edita o blog do Zé Dudu, um dos blogs mais acessados da Amazônia, né? E com muito foco também em notícias do sul do Pará, mas de todo o Brasil. Bom, eu queria começar com o senhor, deputado. Qual foi o aprendizado que o senhor teve no segundo turno da eleição de 2016? Né? A impressão, eu lhe pergunto isso porque a impressão que o eleitor que torcia pela sua vitória era de que o senhor acabou caindo, né, nas provocações do seu opositor, naturalmente em armadilhas feitas por esses marqueteiros espertos que tem por aí. Né? O que o senhor nos diz sobre o aprendizado do segundo turno, aqueles debates, aquelas pegadinhas, o processo de ganhar meio não eticamente, né? Vamos colocar. Olha, Val, a gente teve uma campanha linda, eu tive uma votação esplêndida, né? Nós sabemos que o prefeito aí, porque eu tenho como pessoa humana muito respeito, mas ele sofreu 3 cassações, né? Mas está concluindo o seu mandato e naturalmente usou uma estratégia no processo eleitoral que foi assim meio de ataques morais, uma tentativa de desmoralização, porque você sabe, você pode ser o cara mais bem informado do mundo, mas eu chego para ti e pergunto, qual é o preço de uma galinha caipira na feira da 25? Aí você vai dizer, é mais ou menos tanto. Aí vai dizer, meu, só não sabe nem o preço da galinha. Isso é importante? Talvez seja, mas a gente tem tanta coisa mais importante, né? Então, nunca deixei de responder alguma coisa com muita qualidade. Esse exemplo não cabe a mim. Mas houve manipulações, fakes, algumas coisas assim, que não enriquecem a política. Independentemente disso, eu acho que tem outras circunstâncias. Eu saí praticamente sozinho com o PDT, que era um partido pequeno. Nós tivemos segundos de tempo de TV. Aí você tem vários candidatos de partidos grandes, inclusive o PT com a Regina Barata com quase 4 minutos, o Senaldo com 6 minutos, e eu, para gravar 20 e poucos segundos, era a maior dificuldade. Então você recebe ataques e não tem como responder. Quando chega no segundo turno, há um desgaste. Agora é diferente. Agora eu tenho apoio de 7 partidos, estamos discutindo o 8º aí, que eu não posso ainda dizer qual, mas ampliando o leque de esquerda para partidos assim que têm uma amplitude social para além da esquerda, e muita gente do empresariado, intelectuais, das universidades, escritores, realmente
têm demonstrado um amor tão grande a Belém, passaram a se aproximar de nós, contribuir com ideias programáticas, e eu acho que é um novo momento, nós vamos fazer uma linda campanha, eu estou muito esperançoso, sem nenhuma arrogância, sabe? Mas eu sinto nas ruas que as pessoas querem mudança em Belém, e veio em mim um cara sério, honesto, administrou 8 anos, teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, os 8 anos, enfim, fez um governo em favor do povo, onde a pessoa humana é o centro das atenções, as famílias são o centro da atenção, as micro, pequenas e médias empresas, mas nenhuma grande empresa foi perseguida por mim, de modo que uma grande obra, licitação, eu não fui buscar empresa fora do Estado, eu fiz licitação, as empresas concorriam, ganhavam honestamente, e faziam a obra e ganhavam em dia. Então nós mudamos a forma de administrar, a forma de pagar, barateamos os custos e podemos, sem apoio do FHC, sem apoio do OMI, mas é só, isso era apenas sem apoio formal, porque eu consegui muitos recursos federais, muitos convênios, e podemos fazer um governo realmente vitorioso. Né? As pessoas podem me ouvir de mim, mas há 1%. Você vai na rua, se não gostar de mim, mas andar comigo numa feira, ou na Avenida Nazaré, ou na Praça Batista Campos, vai ter que ouvir alguém dizer melhor prefeito de Belém. Isso não tira a minha humildade, mas é um reconhecimento que o povo tem, e eu conto com esse apoio popular para realizar o sonho, né, de ver Belém realmente administrada em favor da vida, da felicidade, da alegria, da democracia. Eu gostaria de estar imensamente aqui com a presença do nosso querido jornalista Francisco Sidu, que foi conectado, mas depois houve um problema na conexão dele, de lá da casa dele conosco. Então, ele deixou aqui as perguntas que eu vou transmitir. A primeira ao deputado Edmilson Rodrigues. Deputado, são muitas as necessidades e problemas da cidade nas áreas de saúde, de saneamento, na educação, na mobilidade urbana, na cultura e no lazer, entre outros. O próximo prefeito terá muitos desafios e precisará de muita energia, de apoio político para conseguir recursos para realizar seus projetos. O senhor, que já administrou a cidade por 8 anos, caso eleito, tem algum novo projeto para essa nova Belém, bastante sucateada, que o senhor vai encontrar? Assim, primeiro, Carlos, apesar das pessoas, às vezes, dizerem, Edmilson, o que é que tu vai disputar? Porque eu sofri um medo em 96. Eu confesso que a Maria da Conceição Tavares, que é uma economista genial, nascida em Portugal, mas brasileira, né? Ela disse, Edmilson, a primeira vez que eu vi uma criança de 9 anos sendo violentada, prostituída, foi em Belém, há 20 anos atrás. Tu vai governar essa cidade pobre, o que é que tu vais fazer? E deu medo, mas depois nós tivemos a possibilidade de mostrar que é possível fazer mudanças, gastando honestamente, com participação popular, respeitando todo mundo, respeitando os diferentes. Tu vê que a própria Câmara, nós tivemos 3 vereadores, depois 7 vereadores do nosso bloco de apoio, e eu consegui governar sem grandes conflitos. Por quê? Capacidade de diálogo, reconhecimento de que a diferença é fundamental para a democracia. Então, nós administramos cerca de 300 milhões do orçamento. E eu pude, com um cadastro multifinalitário, financiado pelo BNDES, deixar 1 bilhão de orçamento. Mas hoje nós contamos com quase 4 bilhões. Então, a crise, ela cria dificuldades, cria. Mas eu tenho aprovado várias coisas. Acabei, como membro da comissão do Fundeb, o Val acompanhou essa luta, eu sou membro da comissão. Eu elaborei, junto com a relatora, o projeto, apresentei emendas. E uma conquista importante é ter aumentado de 10% para 21% a participação, 23% a participação da União. Vai crescer muito investimento na educação fundamental. Então, nós vamos poder investir em creche, modernização das escolas, compra de equipamentos e 70% dos recursos para pagar professores, mas não só, os trabalhadores da educação, psicólogos, assistentes sociais. Bem, e nós vamos ter recursos para investir. A gente nunca teve recurso para investir. Então, eu tenho um diálogo com o nível federal, com vários ministérios, com a bancada federal de vários estados e a nossa do Pará. Eu tenho diálogo com o governador, mesmo tendo divergências com ele, e nós vamos ter que fazer parceria sobre a questão do saneamento, por exemplo. É impossível tirar Belém desses índices tristes de falta de água potável, esgoto e tratamento de esgoto, se nós não dialogarmos com o governo para que a COSAMPA cumpra um plano diretor de água e esgoto em Belém.
Esse é um diálogo necessário. Eu já tive audiência com o governador, do mesmo modo que eu, como deputado, estou ajudando o deputado, eu vou, governador, porque não é para mim. A casa tem água, né? Mas grande parte da população, numa cidade que é conhecida como a Flor das Águas, pelo Idócio Moreira, grande geógrafo paraense, né, não tem água potável em várias casas. Então, são desafios. O diálogo e a busca de recursos em todos os níveis, até mesmo no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial, onde for necessário. A JICA, com quem eu estabeleci relação, nós mandamos muitos técnicos para o Japão, cidades, inclusive Tóquio, para fazer formação na área da educação, do saneamento. Então, esse diálogo que eu iniciei quando era prefeito, né, por exemplo, a macrodrenagem da bacia do Una, estava parada, como vocês, jornalistas bem informados, sabem. Como ela retomou em maio de 97, 5 meses do meu governo, primeiro mandato, foi com a minha ida várias vezes a Brasília, negociar com a direção do Banco Interamericano para dizer que não podíamos perder aquele investimento no saneamento em Belém, numa região que contava com cerca de 600 mil moradores naquela altura e que atingia vários bairros, como Pedreira, Telégrafo. Então, quem conheceu a Pedreira, o Barreiro, o Telégrafo, a Sacramento, antes de mim, viu as mudanças que ocorreram por conta desse diálogo. Então, meu querido Figu, tem muitos desafios. Na área da mobilidade, que é uma preocupação, eu acho que o sistema cicloviário é importante para a saúde do povo, mas também para o trabalhador que não pode pagar transporte coletivo. Modernizar o transporte terrestre é importante. Eu estou dialogando, até conversei uma vez com o Cidu, com o doutor Najib Charoni, que é uma autoridade, ele tem um estudo que mostra que o BRT, inclusive, pode receber trilhos, que ele já está preparado em termos estruturais para isso, e receber o VLT, os veículos leves de trilho. Nós temos bons humanos. Aí nós estamos agora com uma equipe de engenheiros, Cidu, calculando isso para ver se a gente inclui no nosso programa. Se está no programa, isso na campanha, nós vamos ter que realizar. Aí tem que fazer os trilhos e viabilizar a modernização do transporte terrestre. Mas tem outro desafio na mobilidade, que é a questão do fluvial. Eu chamei um ex-aluno meu do curso técnico em construção civil, hoje é um engenheiro e é capitão de mar e guerra. Posso dar o nome dele? De origem humilde, da Marambaia, Luiz Alberto, que está aposentado como capitão de mar e guerra, ele quase chega ao generalato, né? E ele está na nossa equipe programática, porque ele é especialista em engenharia naval, e nós vamos implantar as rotas fluviais. Eu quero que o cidadão, estudante da Universidade Federal, que trabalhe no comércio ou no centro histórico, possa ir para um porto ali no Ver o Peso, ou mesmo no terminal hidroviário, pegue um barquinho e vá para o campus da universidade, num tempo relativamente bom, com a tarifa única, em que ele saia do barco, quiser pegar um ônibus, seja uma tarifa integrada. E na área da saúde, nós vamos ter que espacializar os hospitais. Um dos recursos que eu consegui para o governador, como membro da bancada, dois hospitais. Um, que ele prometeu na campanha, o Hospital Materno Infantil, por 50 milhões. E depois, mais de 50 milhões para o Hospital de Pronto-Socorro Municipal no Bengui. Eu prometi isso na campanha de 2016. Não fui eleito, mas garantimos 50 milhões. O governo teve que gastar agora na pandemia, mas está retomando esse compromisso. De modo que a gente constrói no Bengui um novo hospital e moderniza o pronto-socorro da 14, nós temos condição de melhorar muito o atendimento no nível da urgência e emergência, alta resolução, alta complexidade. Inclusive, tem espaços da Santa Casa, alguns grandes galpões, que eu vou negociar com o governo do Estado para ampliação do pronto-socorro da 14. Então, nós temos da 14, o Boa Máquina inaugurei, um pequeno hospital no Barreiro, ali, Sacramento Barreiro, na Santa Rosa, com a Pedro Álvares Cabral, que eu deixei inaugurado, o do Teu Máquina foi fechado por 7 anos, e depois implantou a Casa Dia. Nós vamos ampliar, reformar e implantar um hospital de pequeno porte para atender a comunidade do Barreiro e Sacramento, e vamos fazer os esforço para construir um Bengui e ampliar o potencial de atendimento do pronto-socorro da 14 nessa parceria com a Santa Casa. Enfim, na educação tem muitas ideias, mas eu acho que essas ideias sintetizam e respondem um pouco a preocupação do nosso querido jornalista. Ok, eu gostaria também, além da companhia agradabilíssima do Cidu aqui, que está fazendo falta, e eu até mesmo caí agora, mas eu caí por mal que eu voltei. Eu tenho a pergunta do professor Nelson
poderia estar aqui conosco, mas está sem conexão. Hoje a internet está no voo. Eu não usaria a expressão teoria conspiratória, porque várias partes da cidade está acontecendo isso. Mas o mesmo fato, graças à competência dos nossos técnicos e à habilidade do nosso querido Paulo Tran, não saiu o programa do ar, mas aquele programa estamos no YouTube. Nós estamos no YouTube também, transmitido, perfeito. Então, o professor Elcio faz duas perguntas que podem ser, dentro dos 3 ou 4 minutos no máximo, respondida pelo deputado Edmilson. Primeiro, o que muda em um novo governo Edmilson Rodrigues? E que projeto o senhor tem para uma política de saneamento na cidade? Duas perguntas. O saneamento é muito amplo, né, Carlos? Sabe que eu sou arquiteto, mas sou agrimensor, tenho uma preocupação. Eu tenho a honra de ter iniciado a macrodrenagem do Tucunduba. Trouxe o Lula, não para chantagear, para que ele visse como era antes e o que nós estávamos inaugurando, os 1.200 metros da primeira parte da calha. E quando ele veio, ele ia para a Venezuela. Eu fiz ele prometer a liberação de recursos. Você pode ter 1000 críticas, mas ele cumpriu a palavra. Gastamos 12 milhões para aquela primeira etapa. Depois foram liberados 78 milhões. E, infelizmente, o projeto foi parado, agora que começou a ser restabelecido. Então, é uma tristeza que 160 mil pessoas morem numa bacia hidrográfica, que haja recursos públicos federais depositados na Caixa. Basta, então, licitar, contratar empresas sérias para fazer a macrodrenagem, viabilizar o direito de ir e vir, fazer o saneamento superficial, mas também implantar as redes de microdrenagem nas ruas, das tubulações, melhorar a calha do rio para viabilizar a navegabilidade até ali o Curtume, porque é possível. Então, todo esse projeto feito com apoio da universidade, inaugurada a primeira etapa, hoje avança muito lentamente. A macrodrenagem do UNA, que foi uma vitória nossa, concluída no nosso governo, mas houve um problema. O projeto previu a compra de vários equipamentos, mais de 200 máquinas. Sabe o que foi feito? Não entregaram para mim, entregaram já no governo do Selmar, foi colocado num terreno ali na BR, as máquinas apodreceram, o do Selmar responde a um processo porque vendeu as máquinas públicas. As balsas com as draglines, das dragas, para limpar os canais, como o canal do UNA, desassorear, tudo isso a gente perdeu. Então, nós tivemos um investimento, um endividamento do Estado para fazer uma obra que atendeu tantos bairros e hoje não há manutenção. Se você vai no canal da Visconde, no UNA, viu a UNAMA o que aconteceu? Eu tenho amigos professores da UNAMA que perderam carros porque ficou embaixo d'água, estragou o carro, estragou o motor, numa chuvada que deu no primeiro semestre. Então, isso não pode prevalecer. A obra está pronta. Então, você tem que limpar os canais, tem que limpar os bueiros, o sistema de macro e microdrenagem. Então, essa é uma área importante. E concluir a macrodrenagem da Estrada Nova e outras bacias importantes que devem ser tomadas também, como, por exemplo, em Quaraci e a região aqui da saída de Belém. Tem algumas pequenas bacias, inclusive a bacia ali do Tinga, é uma bacia importante para evitar os alagamentos na 1ª de dezembro. Agora, saneamento não é só isso, saneamento também é limpeza urbana. Esse vai ser um desafio. Eu falei no início que eu ganhei prêmio como prefeito, das 10 melhores experiências. Ninguém pode dizer que é mentira, porque entra agora e vai ver o prêmio Dubai. Belém está no 3º item, entre as 10 melhores experiências do mundo. O que era a experiência? Era só saneamento? Era só tratamento no aterro sanitário? Não. Era uma tecnologia avançada de biorremediação, mas era também a tecnologia social. Nenhum carapirá, nenhum catador analfabeto. Todos foram batizados. Cooperativa organizada, financiada pelo Banco do Povo. A venda de plásticos reciclados, coletados seletivamente, exportados até para Pernambuco, para fábricas. Começou a haver conflito com as empresas daqui que queriam comprar, mas eles ofereciam o melhor preço para a cooperativa. Mas o mais importante, nenhuma criança catando lixo. A primeira capital que tirou todas as crianças. Então, essa saneamento é ao mesmo tempo política social. Além de problemas como a Bolsa Escola, que eu quero retomar uma renda mínima. Estamos debatendo duas coisas. Qual é a renda mínima para complementar o esforço do nível federal? Vamos conversar com o governador
tem que alocar no orçamento um recurso para garantir o mínimo para algumas famílias. Não é para eternizar a bolsa, criar vícios, não. É fazer o que nós fizemos, no máximo 2 anos, e durante 2 anos, formação profissional, formação de cooperativa. Se você for hoje no estacionamento do Ver o Peso, você vai ter cooperativa administrando aquela obra. Se for o Ver o Peso, também. Se for na praça do Ver o Rio, vai ver pessoas que andam da Bolsa Escola. Então, é saneamento e é social. Mas a coleta seletiva do lixo vai ter que avançar. Nós vamos ter que ter containers em todo o condomínio, e avançando para os bairros periféricos, para que o plástico, o papel, a latinha já estejam separados, e o orgânico. Eu quero me espelhar em Florianópolis, no exterior. É no Brasil. Florianópolis, Carlos, Florianópolis, Brude, não há mais coleta de lixo como é considerado orgânico. Sabe por quê? Porque todo mundo está recebendo do município um aparelhozinho simples, de latão, para compostagem. O chorume não cai, não fede, não suja a sua casa, não tem por que ter conta. Você pode ter no seu quintal ou no seu apartamento. Para transformar isso em adubo. Né? Então, tem grandes desafios, né? Mas nós vamos enfrentá-los e vamos fazer a diferença, porque eu tenho uma experiência profissional, formação profissional, e sei onde estão os problemas e os erros. E vamos dialogar com as prefeituras para enfrentar o problema do aterro sanitário. São aspectos do saneamento, mas há outros. Um deles eu falei, eu concluo, sabe? É a questão de água e esgoto. A nossa estação de 10 milhões de investimento em Mosqueiro foi abandonada. Foram 7 subestações, porque Belém é muito plana. A subestação elevatória para bombear os detritos, as fezes, né? Para evitar entupimento. E, ao mesmo tempo, 40 e poucos quilômetros de tubulação. Onde você chega na Praia do Farol, do Chapéu Virado, vê aquele tubulão despejando dejetos. Não era mais para ter isso, porque nós investimos. Como o Tucunduba prevê uma estação de tratamento com a Pratinha, foi a primeira estação inaugurada no estado do Pará, feita por mim, com recursos municipais. Aí foi parado o funcionamento da usina de tratamento de esgoto da Pratinha. Se você for hoje lá, está aquele gigante elefante branco ou amarelo, sei lá de que cor, sem funcionar. Não é admissível, porque foi investimento público. Nós vamos investir agora, vamos ter parceria com o Estado. Porque a Cosampa, desde 72, a Cosampa administra o sistema de esgoto. Eu gostaria de parar para passar o tempo para outras perguntas aqui. Porque o deputado Edmilson falou em muitos desafios, mas o maior desafio de todos é o meu, que é administrar esse tempo aqui durante essa entrevista, porque tem muitas perguntas. O nosso querido Cidu faz a seguinte pergunta: na área de mobilidade urbana, a cidade sofre os efeitos da cultura do improviso e do atraso. O projeto BRT Belém tem sido um calvário em 14 estações para a população da cidade. Os habitantes de resolver só tem complicado na região metropolitana de Belém. Mal planejado, com vícios de origem e desvio de verbas. Esse projeto mastodôntico já chega com 12 anos de execução e 20 anos de atraso como solução. Caso eleito, o senhor teria coragem de promover uma reviravolta e modernização desse BRT oneroso, jurássico, monumento ao desperdício do dinheiro público em um sistema de metrô de superfície? É uma meta. Eu cheguei até a fazer referência nisso, e tem estudos de engenheiros de alto nível aqui, como o doutor Nadir Staroni, que é um articulista da imprensa e um grande engenheiro. Ele cita aqui. E Cidu, já estou com equipe de engenheiros fazendo cálculo, né, vendo as fontes de financiamento, porque tecnicamente eu concordo com o doutor Charoni, é possível. Por quê? Porque foram feitas aquelas faixas em concreto já com capacidade para receber os trilhos, o que tornaria muito fácil o trilho, porque ele já está bem plano. E colocar os trilhos, a compra dos veículos leves sobre trilho. São poucos os ônibus, serão poucos os metrôs, mas com capacidade até maior do que os ônibus e mais seguros, evitando, inclusive, acidentes, porque hoje os ônibus não têm controle.
E como a ciclovia foi tirada, muitos acidentes têm ocorrido com pedestres e com ciclistas. Então, é uma ideia muito boa, é a verdadeira modernização. Eu tenho coragem. Nós estamos numa pré-campanha, mas nós já estamos fazendo estudos, reunimos há 4, 5 dias mais de 60 técnicos da área do urbanismo, da engenharia. Hoje, antes de entrar aqui, Cidu, Carlos e Val, eu fiz uma palestrinha para iniciar um debate programático com centenas de pessoas, dando uma base de plataforma, para discutir exatamente a questão urbana e ambiental. É esse tema que vocês aqui estão perguntando. Então, o cálculo está sendo feito, é tecnicamente possível. Se a gente conseguir a certeza de que pode viabilizar em 4 anos, vamos fazer. Se o projeto é para 6 anos, ainda assim nós podemos iniciar, deixando claro que a obra pode ser concluída e terá que ser concluída pelo próximo gestor, né? Porque eu quero fazer um governo em 4 anos que faça a diferença realmente. A minha pretensão é esta. Então, Edu, que a gente consiga realizar esse sonho. Eu agradeço a tua pergunta e a resposta é positiva. Coragem não falta. E a energia do povo de Belém quer ver metrô de superfície e as condições técnicas estão postas aí para a gente fazer. Vamos aí com uma pergunta mais. Deputado Edmilson, uma das características para quem se aprofunda um pouco no estudo da ciência política, do marketing político, é analisar o pós-eleição e as razões técnicas que levaram aquele candidato a vencer o pleito. Dentro desse sentido, eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa análise, por exemplo, de 30 anos para trás de eleições passadas, nós constatamos que alguns ícones da política paraense se destacaram porque passaram pela Prefeitura de Belém e fizeram uma boa gestão. Muito bem, é um trampolim na política. Eu lhe pergunto o seguinte: como resgatar Belém dessa decadência que ela se encontra atualmente, deputado? Violência, subemprego, buracos nas ruas, em todo lugar, na área nobre, na periferia, não importa. É generalizado. Sujeira para todo lado. Trânsito de Belém, um dos piores do mundo. Praças e equipamentos públicos, parece todos em frangalhos, desde a sua administração. Para cá, está tudo abandonado. Corte de frequência de voos com destino a Belém. Como é que a gente pode pensar em embelezar a nossa cidade, deputado? Não é? Se o prefeito abandona a cidade e não tem nem voo para levar o turista para Belém. Eu queria que o senhor fizesse um resumo dentro do seu plano de governo para o eleitor entender o que vai ser feito para atacar o básico do básico que não está sendo feito em Belém. Não, os desafios são enormes, né? Porque a gente está fazendo um plano socialmente construído, Val. É muito emocionante. Eu quero que tu pudesse ainda hoje, acho que já vai ter terminado, para ver o nível do debate, mano. É lindo demais. Ontem, para ter uma ideia, eu conversei com dezenas de pessoas ligadas à área da segurança, que é uma área que o Carlos domina muito. E o palestrante convidado foi o Luiz Eduardo Soares. 20 livros publicados, pós-doutorado em ciência política, antropólogo, né? Um grande pensador, dando uma contribuição sobre a política de segurança pública. Então, se a gente tem políticas sociais para envolver a criançada, a juventude, se tem as pessoas como foco, as famílias como foco, os pequenos empreendimentos, os grandes também têm que cuidar, mas os empreendedores de pequeno porte precisam do apoio, do Banco do Povo, as famílias precisam do apoio social. Então, eu creio que com isso a gente vai diminuindo a violência. A Guarda Municipal tem que assumir, ela tem que ser descentralizada, todos os distritos têm que contar com um batalhão da Guarda. Agora, ela tem que assumir a feição de guarda cidadã.
ela faz parte do sistema de segurança, mas ela pode cumprir um papel muito importante para conquistar o carinho do povo e ser o diálogo entre o povo, a juventude, aqueles que estão envolvidos na violência, para reverter esse quadro. Naturalmente, que coerção, repressão, às vezes é necessário também, né? Até para proteger a sua própria vida e proteger demais cidadãos. Mas o objetivo é realmente dar um caráter cidadão à Guarda Municipal, modernizá-la, equipá-la, mas, ao mesmo tempo, investir no social. Porque hoje, não adianta a gente dizer que esse menino virou bandido. Qual é a alternativa que ele tem? Não tem escola, não tem merenda escolar, não tem formação profissional, ele quer montar uma bandinha para ganhar um dinheiro fazendo show, não pode comprar o violão, o atabaque. Se tem formação profissional, tem um banco do povo, aí nós conseguimos reverter muito. Então, do ponto de vista social e da segurança, resumidamente, são ideias que acho que vão ser incorporadas, né? Mas acho que na infraestrutura tem muito a fazer. Eu acho que Belém hoje, como eu te falei, ela está com quase o orçamento que foi para a Câmara, que vai ser aprovado em dezembro, até dezembro, ele está em algo em torno de 3,9 bilhões. Não é pouco dinheiro, Val. É um bom dinheiro. Bem usado, nós podemos mudar muito. Quer ver uma coisa? Eu vou concluir. O prefeito fez um empréstimo de alguns milhões de reais, contratou uma empresa. Alguma empresa tem que ser contratada, tem que ter licitação, né, honesta e tal. Acontece que o dinheiro todo que é emprestado do Banco do Brasil, da Caixa, a juros altos, está sendo empregado só no centro da cidade, ruas asfaltadas sendo reasfaltadas, e a periferia abandonada. Vem invernada aí, as pessoas vão sofrer alagamentos. Então, não pode continuar assim. A gente tem que preservar, como eu fiz. O Ver-o-Peso é no centro, mas é um símbolo da cidade. A Praça Batista Campos, a Praça da República, toda, a Praça do Relógio, a Praça da Sé foi restaurada por nós, os monumentos históricos, mas temos que também fazer uma inversão para diminuir a violência, urbanizar a cidade como um todo. E um grande desafio é a vegetação em Belém, a arborização de Belém. E esse é um estudo que já está feito, o doutor Sérgio Brazão é grande autoridade, outros profissionais da área, o Brazão é da UFRA, meu colega, são 120 mil árvores que têm que ser plantadas, nós temos 1,5 milhão. Então, veja bem, se cada um... Deputado, só um instantinho. Deputado, só um plantar uma árvore, nós já vamos ter superávit de verde em Belém. Né? Deputado, só um comentário. Belém, há décadas, perdeu o título de Cidade das Mangueiras. Hoje, o título Cidade das Mangueiras pertence a Brasília. Pois é. Onde eu estou agora. Então, isso é uma vergonha. Até isso nós perdemos, deputado. Mas vamos retomar esse título. Estou aqui comigo repassar essa pergunta desses diversos amigos que, infelizmente, hoje, com essa conexão aqui da internet, não estão podendo se manifestar para deixar duas perguntas. Eu vou fazer a minha pergunta agora. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor do Partido do Sol, tem sido críticos implacáveis do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que Belém depende e muito de recursos federais para atender a demanda da população. Como será a sua relação com o governo Bolsonaro? Radical ou moderada, caso o senhor consiga a eleição à prefeitura? E, Carlos, acho que a melhor coisa na política é ser honesto, ser coerente, sabe? Então, olha, eu fui prefeito na época do Fernando Henrique, e foi o período que nós conseguimos recursos para fazer urbanização de várias áreas. Né? Por exemplo, a obra da Almirante Barroso, lembro que era a ciclovia, daqueles canteiros rurais que faziam alagar a avenida, né? Então, toda essa modernização, uma série de obras de urbanização, Morada de Deus 1, Morada de Deus 2 na periferia, Nova Belém 1, Nova Belém 2, ali por trás do Casota, que é uma ocupação do tempo ainda das terras da aeronáutica, na década de final de 70, 80, de muito conflito, aquilo ali foi urbanizado por nós, inclusive com uma drenagem do canal. O Tucunduva foi recurso federal, no governo Fernando Henrique. Então, uma coisa é você divergir, fazer oposição, outra coisa é personalizar. Eu não costumo, Carlos, personalizar, ofender moralmente assim, individualmente ninguém. Mas divergência, quando você tem,
tem que dizer qual é a divergência. Se, por exemplo, agora vamos ter um debate. O governo quer reduzir para 300 a renda mínima até o final do ano. É uma falta de visão, inclusive do ponto de vista social, mas econômico também. Porque muitas empresas vão falir se a comunidade, o povo, não tem condição de comprar alimento, por exemplo, né? Então, é necessário debater. Nós aprovamos o orçamento de guerra. Não são alguns poucos bilhões, porque o governo ofereceu do BNDES, aliás, do Banco Central, 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Ora, os bancos no Brasil são os que não precisam de apoio financeiro. Ora, nos Estados Unidos tem mais de 2.000 bancos ou cooperativas de crédito financeiras. No Brasil, 5 instituições, sendo a Caixa e o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, dominam 90% dos ativos financeiros. É lucro que nenhum banco e nenhum outro país do mundo tem. Então, parte desse recurso pode servir para alavancar a economia, para fazer obras de investimento, recuperar o projeto de moradia, recuperar o poder de compra das pessoas, até que a pandemia passe. Então, vê bem, eu vou divergir disso, mas eu vou argumentar com conteúdo, com firmeza. Nesse sentido, assim, radical no sentido da defesa do que eu penso, mas, ao mesmo tempo, com muita generosidade e capacidade de diálogo. O Val sabe, eu sou respeitado. Não é à toa que eu estou no meu 6º ano de mandato. O DIAP, no 6º ano, me coloca entre os deputados mais influentes. Você pode entrar no site do DIAP e vai ver o meu nome. Em ascensão, inclusive. E sem ter sido líder. E eu não sou líder do pessoal porque eu não quero. Como eu não quero ser presidente municipal, estadual. Eu sou uma liderança, mas eu não quero assumir cargo burocrático. E nem liderança de bancada. É decisão minha. Apesar de não ser líder, não ter aquele tempo especial, falar em cada sessão, 3 minutos, 4, eu sou um cara respeitado. E recebi do DIAP. O Congresso em Foco, que tem participação de jornalistas, 1 ano ele não fez o prêmio. Mas 5 anos onde ele fez o prêmio, eu estou entre os melhores deputados do Brasil. E sou sempre o melhor deputado da Amazônia. E o melhor deputado do Pará. Quem é que me elegeu? Jornalistas, as entidades que financiam o Congresso em Foco, mas também o povo através da internet. Então, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas repetindo aqui uma realidade. Essa capacidade de diálogo mostra que, mesmo entre os diferentes, é necessário exercitar o diálogo. Então, eu tenho penetração, eu vou dialogar com os ministros, vários deles conversam comigo nas audiências públicas, alguns eu não tenho muita concordância, outros, inclusive, me procuram para dialogar. Na FUNASA, o Ministério mesmo da Infraestrutura, o Canuto, que coordenou o programa Minha Casa Minha Vida, esse da integração regional, ele saiu, mas é um funcionário de carreira, e eu discutia com ele no mais alto respeito, porque é um camarada cheio de ideias positivas para melhorar o Minha Casa Minha Vida. Então, acabaram o programa, vamos fazer outro, eu vou divergir se acabarem. Mas esse diálogo não significa que impeça atrair recursos, não. E a bancada hoje tem um dado bom, é impositivo o orçamento. Se a bancada do Pará ajudar, o governo federal tem que cumprir porque é lei. Tanto os recursos. O Bolsonaro pode não gostar do Helder, mas os 247 milhões que nós aprovamos, ele tem que liberar. Ele não precisa gostar de mim, mas ele tem que liberar os 15 milhões. Você viu a obra do Cecim, com 1.238 páginas, um grande intelectual paraense? Foi decisão minha apoiar a edição dela. O governo tem que liberar o recurso através da universidade. E muitos outros projetos, como a reforma do pronto-socorro do Guamá e outras obras importantes, feitas com emenda individual. Então, eu acho que, como prefeito, esse diálogo vai estar mantido e vamos fazer grande governo. Ok. Pergunta do Francisco Sidu, do jornalista Sidu. O complexo do Ver-o-Peso, patrimônio cultural da humanidade, foi recentemente novamente recapeado dentro do programa de emergência, ele coloca a palavra emergência aqui entre aspas, do final de mandato do prefeito Zenaldo. Técnicos paraenses renomados defendem uma revisão da estrutura do Ver-o-Peso, que estaria cedendo diante do intenso tráfego de veículos pesados no seu entorno. Não seria oportuno que o novo prefeito eleito promovesse um estudo sério a respeito e também avaliar a possibilidade de instalação de um terminal de integração
na Praça Valdemar Henrique para os mais de 500 ônibus que demandam o ver-o-peso diariamente, os passageiros teriam bilhete único e pegariam outros ônibus circulares, estilo Jardineira pelo Comércio e Cidade Velha. Aí a pergunta do Cidu. Olha, em relação à Praça Valdemar Henrique, eu tenho muita honra de ter traçado de projeto em homenagem ao Valdemar Henrique, que é uma praça musical. Mas eu concebi o projeto, fiz um esboço geral e um conjunto de técnicos da arquitetura e da engenharia trabalharam. Uma delas está na nossa equipe de programa, a doutora Valéria, que é especialista com doutorado em transporte. E se vocês lembram, por trás da arquibancada de ferro tem banquinhas cobertas pela arquibancada e uma estação de ônibus. Então, essa ideia do Cidu, ela pode ser aperfeiçoada e nós podemos ter, naquela via que é de pouco trânsito, realmente a construção de uma estação de transbordo ali para facilitar o trânsito em Belém, porque o problema de Belém é que é uma espécie de península. Então, os ônibus que vêm de Mosqueiro, de Benevides, de Marituba ou de Nazaré, quando vão para o ver-o-peso, todos ali se acumulam, então acaba inviabilizando o trânsito, diminui a fluidez, como se chama em geografia, né? Então, se nós temos como reter antes desse miolo mais denso, né? E viabilizar, portanto, o transbordo para outros tipos de transporte, aí nós viabilizamos uma melhoria, uma humanização do sistema de trânsito, né? E em relação ao ver-o-peso, tem que tratar com carinho, né? Foi feito um concurso pelo Itaú, quando eu era prefeito ainda. Foi feita uma campanha para que o Teatro da Paz fosse o maior símbolo de Belém. O governo do estado investiu muito. E o ver-o-peso ganhou, se disparado. Eu adoro o Teatro da Paz. Eu conheço Milão. Eu conheço o La Scala de Milão. É lindo, realmente, mas ele é uma esquina de uma quadra. Essa suntuosidade internamente parece com Milão, com La Scala, mas está ali no meio de uma praça, quase no meio de uma floresta, né? Com as 4 fachadas aparentes, aquela lindeza, espetáculo de teatro, é coisa que não tem no mundo inteiro. Só compara com o Teatro Amazonas, que, a meu ver, não é tão bonito. Aquela cúpula verde e amarela, apesar do símbolo brasileiro, ela é pesada, ela acabou ofuscando o teatro. Eu acho que o Teatro da Paz é realmente o neoclássico, é a maravilha da arquitetura, né? E é um símbolo. Mesmo assim, o ver-o-peso ganhou. Então, nós temos que cuidar do ver-o-peso. Por quê? Porque o patrimônio da arquitetura de ferro, né, é o patrimônio da arquitetura de ferro e alvenaria, no mercado de ferro e no mercado de carne, mas é a feira, onde a paisagem humana é muito forte, a sabedoria. Eu concluo dizendo, Carlos, até hoje, meu querido Cidu, até hoje, o doutor Márcio Meira defendeu uma tese de doutorado, ele é antropólogo, historiador, foi presidente da Fundel e foi do Ministério da Cultura, uma tese que até hoje o escambo é praticado no ver-o-peso. Imagina o que é isso. As pessoas trazem o peixe, mas não produz farinha, e troca por uma quantidade de farinha. No momento, século XXI, onde nós temos já cartões, moeda, criptomoedas, né? Moedas eletrônicas, o escambo ainda é praticado na Amazônia, inclusive no ver-o-peso. É uma lindeza de cultura de resistência. Tem que ser cuidado, não fazer essa eleição. Perfeito. Val Mutran tem perguntas a fazer? Deputado, quando a gente inicia uma corrida eleitoral, o candidato que está na dianteira nas pesquisas corretas, registradas, conforme a lei exige, ele já começa logo a virar alvo nesses dias modernos, tenebrosos de fake news, a ser vítima de ataques de toda a natureza, mentiras horrorosas, etc. Mas algumas coisas um jornalista não pode se refutar de fazer, que é justamente indagar ao ser entrevistado algumas perguntas não muito agradáveis, né? Como é que se encontra, em razão de algumas fake news que eu já estou acompanhando, circulando na rede com o seu nome, por exemplo, eu posso citar, não, eu não vou votar no Edmilson porque o Edmilson está cheio de processo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ele está todo enrolado. Se eu der o meu voto para ele, é só ele ganhar a eleição que a Justiça vai lá e tira ele. Como é que está isso, Edmilson?
Olha, Val, eu sou prefeito de oposição, né? Todos os conselheiros foram indicados pelos governadores tucanos. Uma parte pelo Jader, pelo Gueiro, outros pelo Almir, outros pelo Jatene. Não tem um que tenha sido indicado por um prefeito, até porque o prefeito não tem autoridade para isso. No Conselho, no Tribunal de Contas do município, a Ana Júlia indicou, me parece, um ou dois, inclusive o Sabino, que foi presidente do tribunal. Né? Mas eu não indiquei ninguém, apesar de ter um respeito e uma relação muito saudável. Vocês sabem que o presidente da Assembleia, quando eu fui deputado estadual, o Ronaldo Passarini, meu amigo, em público ele declarou que vai votar em mim. Né? E ele é realista, vê só. Mas gosta de mim, porque mesmo na diferença política, eu fui um crítico da ditadura, mas sempre tive um respeito grande. Houve uma eleição em que tentaram fazer fake news contra ele, ainda não tinha internet tão forte, dizendo que ele era um cara ladrão, porque tinha piscina na casa, um cara advogado, deputado de vários mandatos, presidente da Assembleia, não pode ter um apartamento, não pode ter uma piscina. Então, má fé, violência, mentira, sempre foi instrumento dos fracos na política. Né? Então, eu já sofri muita violência. Eu ganhei alguns processos na justiça, porque tinha gente que ficou 8 anos ganhando, não sei a fonte do recurso, mas ganhou muito dinheiro. Quando foi janeiro de 2005, eu não era mais prefeito, o camarada sai da rádio e sai da TV, não tem mais programa. Mas durante 8 anos ganhou para me esculhambar. É todo tipo de esculhambação. Tudo aquilo que ele acha que pode tirar voto. É gay, é incompetente, é corrupto, é arquiteto mal formado. Tudo que pudesse, de algum modo, deprimir a minha imagem foi feito. E isso vem sendo feito agora por gente com cargo comissionado, gente bem formada, uma equipe enorme para mentir. Então, veja só, a minha honra é de ter governado 8 anos, ter as minhas contas aprovadas nos 8 anos pelo Tribunal de Contas, né? 8 anos, 6 anos aprovados pela Câmara. Não sei por que não puseram em votação 2 contas, se talvez para colocar em algum momento e tentar reprovar, mas se eu ver, não conseguirão, porque eu fiz um governo honesto, premiado, então, por isso, eu posso ser candidato a deputado, como fui mais votado, e pude ser candidato, porque a lei da ficha limpa que eu defendi, custei para que ela fosse aprovada, é uma lei respeitada por mim. Então, eu sou candidato, sou totalmente elegível, tenho aqui muita fé. O amor do povo por Belém vai me levar à prefeitura e nós vamos fazer um governo com participação popular, eu tenho dúvida. Deputado, dentro dessa... Os mentirosos, a fábrica de fake news vai ficar mais uma vez desmoralizada. Deputado, dentro dessa mesma linha, só para me adiantar logo aqui, Carlos, tá no mesmo tema, eu estou muito curioso para saber, porque ontem o senhor votou contra o projeto que dobra a pena para quem vai desviar recursos destinados a enfrentar calamidades públicas, né? Nós estamos vendo aí esse covidão da pandemia da Covid-19, muitos administradores sendo investigados, alguns presos, outros já afastados, e o Pará está dentro dessa investigação. Por que o seu partido e os demais partidos de oposição votaram contra dobrar o prazo das penas de quem comete esse tipo de crime? Porque o artigo 71 já permite. Pessoas pegam um momento de comoção e dizem que estão combatendo a corrupção, aí apresentam um projeto que já está totalmente previsto. Basta ler o artigo 61 do Código Penal brasileiro, do seu inciso 2º, letra J. Então, em período de pandemia, inclusive, fica estabelecida toda uma possibilidade de dobrar a pena para quem comete atos de corrupção, para quem desvia o recurso público. Então, não é um problema de lei. Aí uma deputada que antes aprovou um projeto para que possa se pagar antecipadamente, sem licitação, mudando a lei 8666, a lei das licitações. Então, veja só a contradição. Não vai passar o projeto, né? Esse projeto não passa, né? Mas foi aprovado. A questão foi aprovada. É possível? Foi aprovado. No mesmo dia, para você ver.
Aí eu fiz uma provocação. Vocês são contra a corrupção? E por que vocês aprovaram dar para a Shell, para a Total, que é francesa, a Shell é britânica, e a BP, também britânica, ao ano, 50 bilhões. Não é mi, não, com N. É bi com B. Eu estava presente nessa votação. 1 trilhão, cento e poucos bilhões de incentivo fiscal para 3 petroleiras que já estão explorando o petróleo brasileiro do pré-sal e ainda ganham isenção fiscal. Ah, não é corrupção dar para empresas mais ricas do mundo 50 bilhões ao ano e dizer que não tem 30 para manter, 30 bi para manter um auxílio para os pobres? Então, isso é um cinismo. O que o pessoal fez? Nós, às vezes, enfrentamos um desgaste, mas temos que ser coerentes. Se os nossos juristas pegam o código e dizem que já está aqui, não é um problema de falta de lei. Isso é apenas um populismo de uma deputada e um bando de gente acompanha para fazer o discurso que está contra a corrupção, mas estão ali totalmente apoiando os governos corruptos, as pessoas corruptos. Veja mesmo, são os mesmos que fizeram esse discurso que querem inviabilizar a CPI das fake news, que não querem a investigação da chachavinha do Flávio, que não querem a explicação do porquê a mulher do presidente recebeu 89 mil de 24 cheques de um miliciano como Queiroz. Então, eles são tão honestos que não querem que prendam os bandidos que têm crimes comprovados. Aí ficam fazendo discurso para tentar desgastar a esquerda. Não vão fazer populismo, usando a doença, a morte de 122 mil brasileiros, 4 milhões de infectados. Não vamos usar esse momento de dor do povo brasileiro para mudar lei que já existe para fazer a mesma coisa. Tem que cumprir a lei. O nosso problema não é a falta de lei. A lei já prevê punição do público. Agora, o que acontece? Não há investigação, as cadeias estão abarrotadas de pretos, pobres, meninos da periferia, 60 e tantos % é de meninos de menos de 29 anos que cometeram algum risco. É quem tem algumas petecas de cocaína na mão, vai preso, porque é pobre. É o varejo do tráfico. Os grandes nunca são tocados, as grandes mineradoras são intocáveis, quando as grandes madeireiras... Pessoal, quem é contra a corrupção e apoia essa ação do governo federal, comandada pelo vice-presidente, com 34 mil soldados, helicópteros, aviões, e não consegue pôr um criminoso ambiental na cadeia? Isso é uma vergonha. O povo munduruku sofrendo, as terras invadidas, a doença se alastrando, a desmoralização do exército. Essas pessoas apoiam isso, por quê? Porque grileiro, madeireiro, criminoso, mineradoras, garimpeiros podem tudo, podem destruir, podem matar indígenas, como mataram o Munduruku, mataram o Yanomami. 56% do povo Yanomami, 6%, está contaminado por mercúrio. Até o Fantástico fez reportagem. Ok. Isso é ou não é corrupção? Entrega de terras públicas, de florestas, destruição da ambiental, aumento da miséria, e totalmente a favor desse projeto e ficam fazendo blá, 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 ao invés de aplicar a lei que já pune corrupto. Basta a justiça trabalhar e a Polícia Federal trabalhar seriamente. A polícia tem bons quadros. Infelizmente, está constrangida para não colocar na cadeia o presidente. Com 1.000 e tantos depósitos na conta dele. Perfeito. O Edmilson citou que o governo não prende os grilos, não prende os corruptos, não prende os devastadores, os predadores da floresta. Mas eu quero lembrar aqui que se o governo não faz isso, a justiça faz. Hoje, a Justiça Federal do Pará condenou 7 grileiros, inclusive um servidor do Ministério Público Federal envolvido com corrupção, sojeiro, madeireiro e funcionários públicos do INCRA, do IBAMA, foram condenados 7 grileiros a 134 anos de prisão, num processo que eu, como jornalista, denunciei, e foi a invasão da área Curuatinga em Santarém.
e da Gleba Pacoval, na famosa Operação Faroeste, em que o deputado do PT, na época, Beto Faro, foi envolvido e, como ele tem imunidade, o processo dele foi desmembrado e está no Supremo Tribunal Federal. Então, a impunidade que não vale para uns, vale para outros. E parabéns do Ministério Público, né, cara? Claro, claro. A justiça está sendo feita nesse caso. É só para lembrar. Cometeu ilícito, provado ilícito por uma investigação séria da polícia, do Ministério Público, se pague pelo crime, né? Seja quem for. Claro, e muitas justiça cometidos pelas empresas é verdade. Pelo Ministério Público, que tem uma ação muito poderosa aqui no estado do Pará, na defesa da Amazônia, né? Então, são os desafios de aperfeiçoar as instituições, né? Porque tem muita gente séria, as instituições são sérias. Agora, são lentas também. E o desafio é realmente ver se as cadeias elas passem a ter um colorido mais claro, porque hoje é indígena, é negro e é jovem, né? Dentro das cadeias, que não tem direito a advogado, a Defensoria Pública não dá conta de defender. Então, é uma justiça, é justiçamento contra os pobres, enquanto que os poderosos, narcotraficantes, madeireiros, grileiros, com raras exceções, são punidos. E tem que parabenizar. Olha aqui, eu tenho aqui uma pergunta do professor Elcio. Deputado Edmilson, é público e notório que o estacionamento da Palmeira e a tentativa de alocar os camelôs na área fracassou. O estacionamento é pouco usado e considerado de qualidade ruim. O senhor tem algum novo projeto para a área da Palmeira? Bem resumido, Edmilson, que nós estamos chegando quase ao final, na reta final do programa. Um projeto desenvolvido de um teatro municipal ali, obedecendo os 6 metros para não concorrer com monumentos que alcançam ali 6, 7 metros. Mais ou menos a altura que era a antiga Palmeira. Está prontinho o projeto, de vários arquitetos que envolveram Stélio Santa Rosa, o José Andrade Raiol e outros arquitetos, né? Agora, foi feito o estacionamento e foram colocados alguns ambulantes que conseguiam vender. O estacionamento funcionava. O que ocorreu? Quando o Selmar fez aquele feirão, em boxes muito pequenos, só vende aqueles que estão ali na barata. O pessoal de dentro, ninguém entra naquilo. E é muito calorento. Aí o que houve? O pessoal abandonou e foi para as ruas. Então, tu chega ali na Manoel Barata com a Presidente Vargas, vários ambulantes, tem box lá que está fechado. Aí você nem pode ocupar, não consegue ficar por causa do calor. E vai ficar o dia inteiro e não vem um comprador. Então, nós temos que fazer o quê? Se for para manter o estacionamento, nós temos que fazer uma escada central, que estava no projeto, para que as pessoas desçam de carro, subam pelo meio, e aí elas passem no meio das barracas, para comprar o vestido, o artesanato, consertar o seu relógio, comprar bateria. São vários os serviços que deixaram de funcionar porque não passa gente. O projeto de arquitetura tem que considerar o fluxo das pessoas. Infelizmente, foi feito um projeto errado. O estacionamento na época funcionou. Agora, depois que foi feita a feirinha em cima, aí... Perfeito. Edmilson, o jornalista Francisco Sidu tem uma pergunta que eu acho muito interessante, essa pergunta aqui. Os índios tupinambás, lá atrás, e o poeta Rui Barata, já nos ensinavam que os rios são as nossas ruas. Caso eleito com o oxigênio das urnas, o senhor vai ter condições de acabar com a influência nefasta dos interesses do cartel, dos barões de ônibus, coronéis do atraso, que não deixam a CEMOB abrir licitação para o ar-condicionado nos ônibus e a criação de linhas alternativas fluviais urbanas como meio mais eficaz de desafogar o pesado tráfego e estressante trânsito de Belém. O Sidu é um entusiasta da questão do transporte fluvial, que nós vimos recentemente, até na gestão do prefeito Zenaldo, né, uma atitude até caricata, aquela de chamar uma empresa que fez uma viagem inaugural e que depois essa viagem foi a primeira e única e última viagem. Eu gostaria de uma resposta assim, bem sintética em relação a isso. Cara, eu estou querendo criar, se eu for prefeito, um conselho dos sábios. Sejam aqueles com formação acadêmica, experiência como o Sidu, sejam aqueles sábios, mestres dos saberes de fazer, para que essas ideias sejam debatidas em uma questão de desenvolvimento da cidade. O
prefeito possa incorporar as ideias, chamar os técnicos, buscar finanças e realizar os sonhos, sabe? Essas duas ideias deles são muito positivas. Uma, a lei é do PSOL, do vereador Chiquinho, doutor Chiquinho, a de colocar nos ônibus o ar-condicionado. Isso nós temos que avançar. A primeira etapa foi adaptar para portadores de deficiência. Eu saí, os ônibus adaptados quebraram. Hoje, o cadeirante está impedido de andar de ônibus, porque os ônibus, a frota não avançou no número de carros adaptados. E outra coisa agora mesmo que haja impacto na tarifa, não é tão grande. Você vai fazendo para e passo para alcançar os ônibus, mais ou menos, que circulam na cidade. Você pode iniciar com o número X, já com ar-condicionado, com linhas especiais, para que você possa pôr o seu paletó e para o seu escritório de advocacia. Eu fiz meu doutorado na USP, em São Paulo. A coisa mais comum é o advogado, o médico, entrar no setor, porque ali ele se sente digno, confortável. Né? Quando nós tivemos os micro-ônibus refrigerados em Belém, implantando, começou a haver assalto, fechou, ficou só uma linha, que é do Shopping Castanheira ao Shopping Guatemi, a única até hoje funciona. Mas várias linhas criadas, eu me lembro que eu recebi do Ministério Público de Edmilson, eu deixo meu carro em casa para passear final de semana com a família. Eu pego micro-ônibus de ar-condicionado. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas vir no conforto. Mas se a gente quiser massificar, talvez encareça um pouco, aí o município vai ter que subsidiar. Mas isso está viabilizado, isso está incorporado ao nosso projeto. Perfeito. Quanto ao transporte fluvial, esse é um desafio que eu tenho, uma paixão que eu tenho, né? E, como eu disse, vários engenheiros estão, um ex-aluno meu, que é da Marinha, oficial da Marinha, especialista, nós vamos viabilizar. Essa equipe está estudando para que nós possamos, se for o caso, licitar e estabelecer linhas com horário e tarifa integrada ao transporte de ônibus. Né? E, naturalmente, fazer a licitação. Já foi o projeto para a Câmara e nós temos que fazer a licitação. As empresas concorrem, né? Porque hoje, grande parte da frota não é empresário paraense, o Barata é dono de grande parte da frota de Belém. Então, se faça uma licitação. Se ele ganhar, ele continua. E tem todas as chances para ganhar. O que tem é que a concessão pública das linhas de transporte em Belém, tanto de ônibus quanto as futuras fluviais, a gente vai integrar a tarifa. Aí as empresas têm que se modernizar e entrar também no transporte fluvial. Por que não? Então, cada um faz o roteiro que quiser, mas nós vamos ter que ter roteiros fixos, de horário fixo, com tarifa integrada. Perfeito. Só, olha, a última pergunta do Citui, nós estamos quase chegando no final do programa. Belém hoje, essa pergunta é minha também, tá? Eu me preocupo muito com essa questão ambiental. As ilhas de calor tornaram a cidade irrespirável para o cidadão, né? Belém é hoje uma cidade sem áreas verdes, porque quase todos os quintais foram destruídos pelos tratores e motosserras dos especuladores imobiliários. Ultimamente, até a farmácia, que deveria cuidar da saúde, também se uniu a esse processo voraz de destruição de áreas verdes e quintais de Belém. Caso eleito, o senhor pretende coibir essa ação predatória e também promover ações de arborização das áreas depredadas da cidade? Eu vou mais além e acrescentaria, eu acho que um instrumento que hoje não capitaliza os cofres da prefeitura como deveria, que é a cobrança do IPTU, já que mais de 45% da cidade, por condições financeiras precárias, sequer paga o IPTU. Uma parte desse dinheiro, se fizer uma campanha reduzindo o valor do IPTU para quem plantar uma árvore, isso é uma ideia minha, tá? E eu acho que ajudaria a aliviar essas ilhas de calor, porque quando a gente pega o carro ou mesmo de ônibus e vai nas áreas cobertas pelos túneis de mangueira, a gente sente um alívio e uma queda de temperatura instantânea quando você entra nesses corredores que são arborizados da cidade. E eu conheço Curitiba, conheço várias cidades brasileiras, onde a gente sente isso, esse amor do cidadino pelo meio ambiente, pela arborização. Então, como seria isso, essa construção numa cidade que precisa respirar, Edmilson? Olha,
Nós temos um plano diretor discutido no nosso governo, só foi aprovado quando eu saí pela Câmara. É o plano diretor de arborização de Belém. E há hoje um grupo debatendo com a população esse desafio. Eu até citei, em outro momento, o doutor Sérgio Brazão, me desculpe os demais, a doutora Tatiana Sá, que foi dirigente da Embrapa. Né? Por quê? Porque ela pensa o seguinte, os canteiros são parques lineares, que podem ter, inclusive, hortas em algumas situações urbanas. Mas a arborização, se nós temos realmente, segundo os dados da ONU, uma carência, um déficit de 120 mil árvores, nós vamos fazer uma campanha para 120 mil adultos ou adolescentes, ou crianças, orientados pelos pais, 120 mil elementos assumam o plantio de uma árvore. Nós ainda teríamos, olha lá, nós temos 1,5 milhão de habitantes. 1.498 e tal. Ou seja, 1,5 milhão de habitantes. Nós precisamos de 120 mil que plante uma árvore. Ou 60 mil que plante 2, Carlos. Tu acha que é impossível isso? Eu vou contar contigo. Eu vou para lá plantar uma árvore. Quem quer que seja o prefeito, eu acho que a ideia é essa, sabe? Tornar essa cidade mais humana. Agora, eu acho que nós temos que extrapolar a meta. Se a metade dos belenenses plantasse uma árvore, nós não teríamos 120, nós teríamos 750 mil árvores. Aí Belém entraria para o mundo como a cidade mais arborizada. Né? Porque nós temos 2/3 do território constituído pelas 39 ilhas, onde há muito verde. Mas a metrópole, a principal da população, está aqui na parte continental, onde vivemos o verdadeiro deserto, realmente. Esse é o desafio. Implantar a lei, que é o Plano Diretor Verde, já aprovado pela Câmara, com assessoria técnica dos mais importantes profissionais da UFRA e da universidade e outras universidades, e de todo mundo que ama Belém. Embrapa, para fazer a cultura urbana e para trazer realmente mais, digamos, abrandar o clima em Belém, né, porque as árvores realmente diminuem o impacto do solar. Né? Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a presença do Val André Mutran, dos nossos colegas que iniciaram conosco, mas não puderam estar aqui conectados, que é o jornalista Francisco Sidor e o historiador e cientista político Elcio Monteiro. Edmilson, eu dou 1 minuto para as tuas considerações finais. Poxa, preciso de menos, já falei tanto, né? Agradecer, cara, dizer assim publicamente, é uma honra ser entrevistado por ti. Aqui ou ali, eu até digo assim, não concordo muito com o Carlos, sabe? Mas eu divulgo muito o teu trabalho, porque é o maior respeito pelo profissional que tu és. Que há um jornalista no Brasil, né? Jornalista investigativo, com a seriedade, com a produção assim, maravilhosa, a ponto de ajudar a própria justiça, a fazer justiça, né? Então, você merece o meu respeito, viu? Sempre merecerá. E eu quero te propor, né? Publica a tua obra, os seus artigos. Você tem um companheiro aqui, independentemente. Tu pode dizer, Edmilson, eu não voto em ti, mas o meu respeito é tão grande que o povo brasileiro precisa conhecer a tua obra em conjunto. Tipo o nosso amigo Cecim publicou 17 dos seus 20 livros, 1.238 páginas. Val, muito obrigado, mano, pelo diálogo. Bom te abraçar aqui, mesmo que virtualmente, e parabenizar também pelo teu trabalho, pelas tuas análises. Eu acompanho de vez em quando, tempo é curto, né? Mas parabenizo você e agradeço a oportunidade. Perfeito, então. Mais uma vez, obrigado, Val, obrigado, Edmilson. O Ver o Fato Entrevistas 2020 volta a qualquer momento, porque nós estamos reprogramando tudo para a gente ter tempo de ouvir os candidatos antes das convenções, porque depois vai ficar mais difícil, a gente tem as suas agendas. Eu agradeço demais a presença do deputado Edmilson em aquecer de estar aqui conosco, e os próximos candidatos já estão confirmados, alguns candidatos, e vamos seguir também fazer esse programa no interior do estado, e já com alguns candidatos das prefeituras das principais cidades. Então, o Portal Ver o Fato volta na próxima semana com mais uma entrevista, sempre de assuntos